Se um dia eu compuser assim, será pra você que vai ser só de mim. Ah, quantas vezes tentei descrever, brincando de tom, o que sou sem se ver. Searching lights in the skyline, looking for a sign. Maybe it's you, maybe it's just my mind. Now that your sun has risen, where we gonna shine? Now that your moon is full, oh, let the day arise. So rise. Agora é pra você que tem esse dom de pintar o céu. Ai, penso que a vida passa pra mostrar que tudo é chão pra deitar a canção. Searching lights in the skyline, they're looking for a sign. Maybe it's you, or maybe it's just my mind. Now that your sun has risen, where we gonna shine? Now that your moon is full, oh, let the day arise. So arise. Searching lights in the skyline, they're looking for a sign. Maybe it's you, or maybe it's just my mind. Now that your sun has risen, where we gonna shine? Now that your moon is full, oh, let the day arise. Your sun has risen, where we gonna shine? Now that your moon is full, oh, let the day arise. Branca, cada acorde agora é pra você. Now that your moon is full, oh, let the day arise. So rise. 11 horas 40 minutos, estávamos ouvindo Guilherme Cury com Song for Tom. Song for Tom, isso aí. Muito bem, muito bem.
Voltamos para o segundo bloco. Hoje é dia de política e sociedade. Nem falamos, nem fizemos essa abertura oficial, né? Mas acho que o pessoal já sabe. Faz agora. Não é? Bom dia a todos e todas, 11h40 minutos. Já ouviram a voz dele aqui. O pessoal já sabe, O né? cara tá conosco desde que o paralelo é paralelo. Desde que o paralelo é paralelo, o Cristiano está Desde aqui. que vocês não estavam no Não paralelo. estavam. É verdade. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato e o Cristiano já estava aí. Mas é isso, estamos fazendo a edição quinzenal de Política e Sociedade e falando sobre greve geral do dia 14, toda a organização, a movimentação que está acontecendo, e não é de hoje nem de ontem, em torno desse dia, dessa data simbólica. E pelo que eu tenho visto nas mídias, nos portais, muitas categorias, e aí talvez o Cristiano consiga fazer isso melhor, mas tentar buscar na história em que momento se teve apontado, a gente ainda não passou pelo dia 14, mas se teve apontado uma unificação de uma data para, enfim, luta por direitos ameaçados ou já retirados, como é essa do dia 14, né? Só complementando, Cristiano, antes da gente sair ali para o intervalo, disse que tinha algumas coisas a acrescentar. Tivemos ontem a notícia da liberação de R$1 bilhão dentro do orçamento da educação. E o que aconteceu, né, a partir dessa notícia? Tá? Isso foi, por óbvio, por pressão, né, do Congresso. Não foi porque, né, ai, nossa, como queremos investir em educação, vamos liberar R$1 bilhão. Não foi dessa forma. Mas o que vem acontecendo, e percebi isso ontem, acho que no Instagram ali do Mídia Ninja, as pessoas perguntando, tá, mas vai ter greve geral? Ah, e está mantida a greve geral? Né? E a gente fala, por óbvio que sim, só que sabemos que parte da população que não está inserida dentro da pauta fica um pouco insegura dos rumos do movimento. Né? Exato. Primeiro porque a greve não é exclusivamente, né, muito pelo contrário, não é pela questão da educação, também entra na pauta que é extensa, mas não é a principal pauta. E segundo, quem está na luta, quem participa de sindicato, movimento estudantil, movimentos sociais, organizações, não se vende por R$1 bilhão achando que agora deu dinheiro, nós não precisamos mais fazer greve. Não é essa a questão, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque os ataques, mesmo que fosse como o dia 15 e 30, que o foco era a questão da educação, os ataques continuam e vão continuar. E por isso a luta também vai continuar, independente de liberar um pouco mais de dinheiro ou não. Né? A política deste governo vai continuar e contra ela nós seguiremos lutando. E quando falo em nós aqui, falo em trabalhadores e trabalhadoras, né? Que muitos não lembram, mas professores e professoras também são trabalhadores e trabalhadoras. Né? Aquela do trabalho só da aula, né? Isso. E outra, sem contar que professores, né, universitários não só dão aula, como estão envolvidos também com projetos de ensino, pesquisa e extensão. E dizem que fora isso tem vida, pessoal, não sei. E além de ser, no meu caso, ainda ser dirigente sindical, doutorando. Não é quantas horas tem às dia. Vezes tem vida. Olha, bem de vez em quando, procurando um espacinho para ter vida. Parece que em agosto, que é meu aniversário, eu vou conseguir ter vida. Assim, uns diazinhos, semanas, ali, 1, 2, não sei. Enfim. Por que eu abri essa brecha também? Ontem ainda vi uma postagem do Mídia Ninja, um cardzinho sobre a greve, e eu vi ali vários comentários, assim, como assim vão fazer greve? Quem não trabalha não faz greve, isso é coisa de vagabundo. Então, de novo, sempre, né, quando tem quando tem greve ou algo do tipo, ainda mais nessa conjuntura, né, esse tipo de comentário aparece, o que é lamentável, né? Primeiro, isso é tipo de quem não luta e nunca lutou na vida por nada, né? Não sabe a importância da luta. Se hoje nós estamos aqui, por exemplo, numa rádio universitária, se existe universidade, se existe universidade pública gratuita de qualidade, laica e socialmente referenciada, não é apenas política pública feita por um governo, mas é resultado de luta na defesa da educação.
se nós temos ainda aos trancos e barrancos um sistema único de saúde, é pela luta de quem milita na saúde pública nesse país, aproveitando que a Michele está nos ouvindo. Se hoje nós ainda temos a possibilidade, enfim, de algum resto de direitos, nós ainda temos, espero que continuemos tendo previdência social nesse país, é pela mobilização. Lembrando, e aí a Deca perguntou antes de outras greves e outras mobilizações, se nós ainda não tivemos já tivemos reformas da Previdência em governos anteriores, mas nenhuma tão grave quanto essa, porque essa não é reforma da Previdência, importante que se diga. O que nós estamos vivendo agora, o projeto que se tem não é reforma da Previdência, é o fim da Previdência. Então, a gente fala, vamos pensar, eu tenho uma casa, eu vou reformar, eu vou pintar, de repente eu troco uma parede, outra coisa, botar a casa abaixo, acabar com a casa e vai morar na rua. Então, é isso que nós estamos vivendo agora quando se fala nessa reforma da Previdência. A Previdência Social, como nós conhecemos hoje, ela está prestes, se nós não nos mobilizar, prestes a acabar. Nós tivemos o ano passado a proposta do Temer, que não passou pela mobilização das ruas, que conseguiu segurar a reforma da Previdência do Temer, que era muito grave, mas não era tão ruim quanto a que nós temos agora. Então, de novo, temos que mostrar nas ruas o nosso descontentamento e, por isso, a importância dessa greve geral, como eu disse antes, tirada por todas as centrais sindicais. E para quem não participa, para quem não tem a compreensão do que é a luta, dá muito trabalho. É muito mais fácil ficar com muitas pessoas em casa comentando post no Facebook, sem fazer nada. Enquanto que quem está na luta, está na luta. Está na rua, está no sindicato, está conversando com a categoria, está todos os dias, dia, noite, madrugada, produzindo material, indo à reunião aqui e ali. No meu caso, por exemplo, a Profurg, que é parte de um sindicato nacional como antes, acabei de ir a Brasília 3 dias, agora sexta, sábado e domingo, que eu poderia estar em casa descansando ou postando bobagem no Facebook dos outros, eu estava em reunião para construir. E que não é folga, não é férias, muito pelo contrário, é extremamente cansativo. Ou que eu poderia estar fazendo as minhas atividades do doutorado, ou poderia estar fazendo outro tipo de atividade, mas não. Estava aí tentando, de alguma forma, contribuir com a luta, que não é para mim, é a luta coletiva. Aí volta lá o que eu falei antes, da dificuldade das pessoas terem, muitas vezes, essa compreensão da importância do olhar coletivo e da construção coletiva, e assim que se faz a luta. E muitas vezes as pessoas ficam descontentes porque eu quero trabalhar, então a visão individualista, e não veem que a luta em dias como de greve geral é justamente para o interesse da grande parte da sociedade, em especial dos trabalhadores e trabalhadoras que estão prestes a perder a previdência social nesse país. E só me ocorreu aqui, quando a gente falou em previsão de mobilização, acho que é sempre delicado fazer uma previsão, mas lembrei do número da mobilização do último dia 30, que em vários portais se tinha esse levantamento, se chegou em todo o país a uma estimativa de quase 2 milhões de pessoas às ruas, em dias que não eram dias marcados como dias de greve. Sim. Ou seja, então sabemos que tem cada um dentro do seu fazer, dos seus horários de trabalho, algumas limitações, compromissos naquele dia, e soube de várias pessoas que tinham compromissos e puderam estar em um momento e não em outro. O que muda, o que diferencia um dia de lutas, um dia de paralisação, de um dia de greve geral, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a expectativa com esse dia 14 é que a gente supere esse número de 2 milhões de pessoas nas ruas, por óbvio, na sexta-feira, dia 14. E lá no dia 30, lembro que já causou no governo federal, acho que, não sei se, acho que é um pequeno incômodo, posso ser bem sutil, com né? certeza. Um pequeno incômodo causou no governo federal, que, naquela época, lançou uma nota, o Ministério da Educação lançou uma nota proibindo que se falasse na greve geral do dia 14. Né? E aí a gente vem desde lá, né, Rafa, dizendo aqui que a gente não pode falar que dia 14 de junho tem greve geral. Aí sim, depois... Não pode, não fala. Pode. Depois, não fala do que vai acontecer no dia 14 de junho que tem greve. A greve, né? Não pode falar. Mas depois disso, acho que em seguida disso, né, Rafa, o Ministério Público, se não me engano, mandou retirar essa nota, porque, né, se isso não é censura, eu não sei que nome tem.
E se seguiu falando na greve geral e se seguiu organizando a greve geral. Ou seja, tem, por parte do governo federal, por parte do governo que está, sim, atacando a possibilidade de aposentadoria, né, do povo brasileiro, a possibilidade de ingresso no ensino superior, e não só no ensino superior, né, a educação básica também vem sendo atacada, saúde e por aí vai, né, Cris? Então, este governo que está atacando os nossos direitos está com medo do que vai acontecer dia 14 de junho. E tenta censurar. E acha que está na ditadura, né? Todo mundo sabe, nunca foi escondido, muito pelo contrário. É um governo que sempre foi defensor da ditadura, da tortura. Quando eu falei antes aqui dos dois lados, do amor e do ódio, é um governo que claramente sempre deixou, né, exposto a sua posição pelo ódio, pela exclusão, pelo silenciamento daquele que pensa diferente. Como o caso dos sindicatos, dos movimentos sociais que lutam por uma sociedade mais justa. Então, essa tentativa de silenciamento é mais um motivo para fazer a própria greve geral. Não vão nos calar. Não vão. É isso mesmo. Só para finalizar, 11h52, né? Nem, acho que é até algo, né, meio complicado trazer essa pauta agora, nesses minutos finais. Mas me lembrei do que foi liberado, né, divulgado pelo Intercept, que são as relações muito próximas entre Moro e Dallagnol, e não só entre eles dois, mas vimos também às vésperas ali da liberação da entrevista com o presidente Lula também, né, pessoas ligadas à PGR e ao sistema judiciário como um todo, se articulando para impedir que o presidente Lula desse uma entrevista e, né, no momento anterior, ali às vésperas das eleições, no momento das eleições, toda uma estratégia, isso foi divulgado, né, a gente não está lançando nenhuma teoria da conspiração, isso foi divulgado já, que se fez toda uma estratégia, sim, para impedir que o ex-presidente Lula fosse candidato, né, e, por óbvio, culminou no resultado que foi um segundo turno entre o candidato do partido do presidente Lula e Jair Bolsonaro, que hoje está eleito, né? Naquela época, quando se falou sobre essas mobilizações, esses movimentos, lembro que muitas pessoas, que penso que ainda hoje devem sentir, né, ou não querer acreditar, de fato, que esses movimentos acontecem, ou que sentem dor ao perceber que acontecem porque acreditaram e apostaram suas fichas em Jair Bolsonaro, ajudaram a elegê-lo, e hoje estão descobrindo essas coisas que já, né, e várias pessoas botaram ali, eu avisei, essas coisas que meio que doem ouvir, sim, mas que a gente precisa falar, né, Cris? Então, não sei se tu queres fazer um breve comentário. Eu quero, assim, primeiro, o que a gente vive hoje, a gente está neste governo e muitas vezes, lamentavelmente, as pessoas ainda reproduzem um discurso de ódio, e quando eu falo discurso não é só fala, são práticas de ódio, muito, não só, mas muito se deve ao que foi feito pelo, então, juiz Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol. E agora, né, foi jogado aí ao vento, demonstrado só 1% do que foi construído ainda. Então, essa construção do ódio contra um partido, contra um grupo político, contra a esquerda como um todo, contra aqueles que defendem trabalhadores e trabalhadoras, né, foi uma construção com objetivos de promoção pessoal e objetivos políticos claros, que, na verdade, para quem acompanha com um pouquinho de atenção e com menos ódio no coração, já tinha percebido, que agora veio à tona. Só que quem tem ódio no coração prefere não ver e xingar e querer punir um dos mais importantes jornalistas do mundo. A quem não sabe, o Glenn Greenwald, o qual o Bolsonaro não se refere porque não conseguiria falar Glenn Greenwald, já ganhou, só para ter uma ideia, né, ganhou já prêmio Pulitzer, ganhou o prêmio ESSO, são dois mais importantes prêmios de jornalismo do mundo, ganhou o Oscar, que acho que as pessoas já devem ter ouvido falar em Oscar aqui. Então, só para ter uma ideia da sua importância no cenário do jornalismo mundial,
né? Não está aí para defender interesse de empresário de comunicação A, B ou C, para defender a família Marinho, ou seja qual for a família, mas sim, né? Ele era um dos nomes aí que ficou conhecidos lá no caso do Snowden. Sim. Ganhou tudo que é prêmio que o Bonner queria e nunca conseguiu, né? Exatamente. Então, tá dando uma aula, e aqui quem nos ouve que é da área do jornalismo, tá dando uma aula de jornalismo para os brasileiros e brasileiras. Tanto que o primeiro post dos 4 que foram feitos com as gravações foi explicando como foi feita a investigação, quais eram os critérios, como que ia ser feita a divulgação, tudo isso explicado, preservando, obviamente, a fonte. Então, tudo explicado. E, claro, que isso abala muito as pessoas. Mas quem prefere tratar a política com ódio e cegueira, claro que aí fica difícil, né? Os ataques vêm ao jornalista, ao fato dele ser, né, ter um relacionamento com o agora deputado Davi Miranda, e aí daí se reproduz uma série de postagens homofóbicas, raivosas. É triste a gente ver que as pessoas respondem dessa forma. Mas eu entendo, como, usando aqui um jargão quase que infantil, a verdade dói. Mas é o momento que nós estamos vivendo, as coisas vêm à tona. Até eu cheguei a compartilhar, me lembro de um memezinho que é a figura do Rubinho Barrichello, né? Descobri agora que a Lava Jato não é imparcial. Cara, então, muito bom. Então é isso que nós estamos vivendo. Agora, quem não quer enxergar, bom, aí fica difícil realmente. E mostra 2 coisas aí, já, né, encerrando. Primeiro, a política não vai ser resolvida por herói. Não. Né? Tá? Justiça não é para heróis. Justiça não é, né, para justiceiro. Não é. Isso é que sirva de aprendizado. E segundo, este ódio que nós temos hoje tão fora do nosso país é construído. A Lava Jato ela é muito responsável por isso. E outro desemprego que a gente vive no Brasil, em especial aqui no município de Rio Grande, também é resultado desse conluio construído. Então, quem nos ouve nesse momento, quem nos assiste nesse momento, que está desempregado porque o polo naval quebrou, mande a conta aí para o seu Deltan Dallagnol, para o seu Moro e companhia. Não estou dizendo que corrupção não deva ser combatida, mas não é dessa forma. E não é perseguindo determinadas pessoas, não é fazendo do jeito que foi feito, com objetivos espúrios. Isso mesmo, Cris. Até porque corrupção, ela existiu e sempre vai existir. Ainda mais em um modelo capitalista que coloca, como começamos o programa de hoje, com a obrigação de comprar presente do Dia dos Namorados, porque isso, né, para uma forma de desenvolver o capitalismo cada vez mais com esse consumismo exacerbado. É isso que gera a corrupção, não o Dia dos Namorados, mas esse consumismo e esse capitalismo que faz as pessoas quererem mais e mais e mais e mais. Sim. É isso, né? Então, nesse dia 14, só saia para a rua se for para protestar às 17 horas no Largo Doutor Pio. Greve geral. Reforma da Previdência, não. Cristiano já está se organizando, vai passar de patrulha na frente da casa das pessoas. Se não for para greve geral, não sai de dentro de casa, né, Exatamente, fica a dica. Tá, muito bem. Olha aqui, 11 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui. Eu tinha mais várias coisas aqui para colocar, ou para propor para o Cristiano analisar, não dá mais tempo. Nós vamos ter a reprise deste programa hoje, às 23 horas, e também na sexta-feira, né, Rafa? Combinado aí já com a coordenação das emissoras. Esta edição reprisa na sexta-feira, dia 14, dia da greve geral, às 11 horas da manhã e também às 11 horas da noite, que é o horário da reprise. Sexta-feira, às 21 horas, aqui na FURG FM, programa Pluriverso. Pronto. Acompanhe também. Pronto. Ó, cuidado. Sabe que em época de fake news vão dizer que tu tá fazendo algum mexe aí com a emissora. Nós sabemos que é ainda uma emissora pública, a universidade pública, e que
né? Ao contrário do que muitos dizem, não tem esse tipo de coisa. Eu sei que tá estourado, Fala, mas só Rafa. rapidinho, assim, o Rafa vai ficar louco. Que assim como eu tenho este programa pro universo, qualquer professor, professora, técnico, técnica, estudante desta universidade pode ter. Boa Se dica. alguém ficar, né, por acaso aí incomodado com isso, faça o seu projeto de extensão como nós fizemos e crie o seu programa, participe. A rádio está aí para todos e todas. Isso aí enriquece. Muito obrigado, né? boa tarde, Então, bom dia, boa noite. Eu não vou falar mais nada. Até amanhã, às 11 horas da manhã.